Esse cara vivia de uma forma totalmente inconsequente, porém após um grande trauma, ele muda sua vida completamente, e agora enfrentará um desafio gigantesco, ao tentar salvar crianças na África no meio de uma zona de guerra. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar A Redenção, um filme de thriller e ação lançado em 2011, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos em 2003 no Sudão do Sul, onde vemos uma aldeia sendo atacada por homens armados, que atiram em todos que encontram, mas tudo piora quando eles pegam um garoto e o obrigam a finalizar a própria mãe, como um tipo de ritual bizarro para torná-lo um deles, e a mulher até consente para tirar o peso da consciência do filho. Então, sem ter nenhuma escolha, o jovem tira a vida da pessoa que ele mais amava. Passamos para alguns anos antes, quando Sam Childers, um motociclista alcoólatra, é liberado da prisão, e ao ver que sua esposa Lynn esperava por ele, o cara resolve comemorar a sua soltura, dando uma relaxada no carro com ela. Depois disso, Sam volta para casa sendo recebido por sua mãe e sua filha Paige, só que o retorno do cara logo se torna algo ruim, quando Lynn conta que largou o emprego como stripper, só que o cara não aceita isso, e ainda reprime sua mãe quando ela entra na discussão. Então, Lynn revela que deixou sua vida de perdição a se tornar cristã, só que o homem ri da cara dela, e ordena que ela voltasse para a boate, e quando a esposa se recusa, Sam sai de lá irritado chamando a atenção dos vizinhos. Após a discussão, Sam pilota sua Harley Davidson até um bar de motociclistas, onde ele encontra alguns rostos familiares, incluindo seu melhor amigo Donnie, que ri da cara dele quando descobre que Lynn se converteu, mas eles deixam isso de lado para Sam voltar aos velhos tempos, injetando entorpecentes e ficando loucão. No dia seguinte, Sam acorda em casa ao lado de Paige, que ignora o estado deplorável em que o pai se encontrava. Então ele vai até o banheiro e tenta se livrar dos químicos em seu organismo. Mais tarde, Sam e Donnie resolvem sair atrás de mais tóxicos, indo até a porta de um vendedor tentando convencê-lo a deixar eles entrarem, mas o homem se recusa. Então Sam arromba a porta, começando uma caçada alucinante atrás dele, ameaçando finalizá-lo, até que ele entrega o que eles queriam, e os dois saem de lá curtindo a vida doidados. Enquanto Donnie dirigia, Sam ajuda o amigo a consumir mais alucinógenos sem noção do perigo, até que a dupla avista um cara pedindo carona e decidem quebrar esse galho por conta do frio. Só que o sujeito ia para um lugar bem afastado e ainda ordena que eles o levassem mesmo assim. Porém, Sam se recusa, se mantendo firme em sua palavra. Nessa hora, o cara usa uma faca e ameaça finalizar Donnie, mas Sam aproveita o caos para pegar a arma dele e golpeá-lo várias vezes. E aí eles param para se livrar do corpo, indo embora dali o mais rápido que podiam. Agora em casa, Sam tentava limpar o sangue de suas roupas desesperadamente, mas seu pânico acaba acordando Lynn, que encontra o homem desnorteado. Então, sem saber o que fazer, o cara pede a ajuda da pessoa que ele mais machucou. No dia seguinte, Sam está no quarto pensando no mal que causou com as suas próprias mãos, sem ver outra saída senão ouvir as palavras de Lynn e ir para a igreja se batizar. Mesmo receoso em como se apresentar diante dos fiéis, sua família estava lá para encorajá-lo a se tornar um novo homem. Então o pecador se entrega para Deus, trazendo alívio para o coração de Lynn. Após seu batismo, Sam consegue um emprego estável como operário de construção civil, se tornando também um bom pai e um marido atencioso. Porém, chega uma hora em que seus serviços já não são mais necessários, o que faz com que a situação financeira aperte, e ele decida vender sua moto tão amada. Nisso, Sam vai pro bar encontrando Donnie depois de um bom tempo, e durante a conversa, o amigo revela que o homem que Sam golpeou algumas noites atrás conseguiu sobreviver, fazendo a fé dele em Deus aumentar ainda mais. Só que a sua fé é testada quando Donnie o convida para consumir alucinógenos. Longe dali, vemos Lynn em casa esperando pelo marido, e quando ele chega, a mulher vê uma gota de sangue no seu braço, mas Sam conta que apenas tinha ido doar sangue, conseguindo $20 com isso, o que deixa sua esposa orgulhosa e aliviada por ele não ter feito nenhuma besteira. Mas um dia se passa quando o noticiário alerta sobre dois tornados que se aproximavam dali, e vendo o caos que estava rolando, Sam corre para pegar a sua espingarda, enquanto Lynn busca Paige, que se assusta com o desespero dos pais. Então o homem usa a arma para abrir um buraco no chão e manter sua família segura até aquilo acabar. Com a passagem dos tornados, todas as residências foram afetadas, e Sam já começava a reconstruir o seu lar, quando Billy, o empreiteiro que o empregou anteriormente, chega no local contando que centenas de casas estavam precisando de conserto, dando a Sam todo o trabalho que ele precisava. Sendo assim, os dois fecham um acordo lucrativo, que permite a Sam abrir a sua própria empresa, além de conseguir uma casa para cuidar da sua família de forma digna. E é claro que o casal não perde a chance de comemorar essa conquista dando uma bela relaxada. Na manhã seguinte, a família vai para a igreja onde reconhecem Riley, um pastor que testemunhava sobre sua missão que realizava em Uganda, na África, onde ele ajudava o povo que estava passando por dificuldades, o que chama bastante a atenção de Sam. Mas antes que ele se aprofundasse nisso, o homem tinha assuntos inacabados com seu amigo Donnie, indo atrás do cara, encontrando ele apagado com vários malucos, e os viciados até tentam intimidar o servo de Deus, mas sua espingarda ungida pelo Senhor faz eles recuarem. Então, Sam pega o seu amigo e o abriga em sua casa, tendo que assistir o cara passando pela pior parte do vício, a abstinência. E mesmo com Donnie sofrendo com os efeitos colaterais, Sam e Lynn não desistem dele tão facilmente. Depois disso, o cara conversa com a sua família sobre seu interesse em ajudar o povo de Uganda, e mesmo com a sua
esposa preocupada em como a empresa ficaria sem ele, Sen recebe o apoio que precisava para fazer a viagem. Partindo para Uganda, Sen ajuda na construção de abrigos para os refugiados, onde simpatiza com Deng e Marco, dois soldados que lutavam pelo povo sudanês em nome da SPLA. Então o americano pede ajuda dos caras na reforma, mas eles recusam, já que estavam ali apenas para proteger as pessoas quando necessário. Durante o intervalo, Sen é informado que os voluntários iriam para Kampala na noite seguinte, só que o homem estava mais interessado em ir para o norte, onde estava acontecendo uma guerra civil, sem mudar de ideia mesmo com um agente de turismo alertando do perigo. De volta ao trabalho, Sen conversa com Deng pedindo sua companhia para ir até o Sudão. Então o soldado adverte que aquilo era uma má ideia, mas cede em mostrar a realidade do povo arrumando uma carona até lá. E no meio do trajeto, o cara conta que toda sua família foi finalizada por terroristas da LRA, o que choca bastante o Sen. E bom galera, é importante dizer que esse filme é baseado na história real de Sen Childers, e essa LRA, que significa Exército de Resistência do Senhor, é bastante letal, sendo uma organização extremista que tem como objetivo estabelecer um regime multipartidário baseado nos 10 mandamentos bíblicos. Além disso, muitas pessoas acreditam que Joseph Kony, o líder da LRA, até hoje esteja escondido em algum canto do Sudão do Sul, sem nunca ter sido pego pela justiça. Mas voltando ao filme, a dupla chega num campo de refugiados sudaneses, quando Deng recebe uma chamada. Enquanto isso, a médica local pede ajuda de Sen para mover uma sobrevivente, e ele se choca ao ver que a mulher teve os lábios cortados pelo LRA. Quando anoitece, Deng conta sobre Joseph Kony, o líder da LRA, visto por muitos como um feiticeiro capaz de mudar de forma, já que ele nunca foi pego. E mesmo a SPLA lutando tantos anos contra ele, seus equipamentos não eram tão bons para vencerem. E aí, Deng questiona a ida de Sen até aquela área hostil, e quando o cara responde que não tinha nenhum propósito ali, o soldado aconselha que ele voltasse para casa. E assim, tudo que viu ali se tornaria apenas uma história de terror. Após o choque de realidade, Sen dá uma olhada na Vector R5 de Deng, logo percebendo a falta de cuidado que o cara tinha com a arma. E aí ele passa umas instruções, já que tinha um bom conhecimento nessa área. Mais tarde, Sen vê um monte de crianças se aproximando da pousada onde estavam, e Deng explica que durante a noite o campo de batalha não era seguro para elas, por isso seus pais mandavam elas ficarem longe de casa. Sendo assim, Sen desce chamando as crianças para dormirem no quarto, mas Deng insiste que não tinha espaço para todas, o que não impede o cara de levar o máximo que conseguiu para dentro do lugar. Amanhece quando Sen é acordado pelo amigo e informado sobre um ataque dos rebeldes, então o cara vai até o local para ver com seus próprios olhos, sendo seguido pelas crianças, que ansiavam encontrar suas famílias vivas. Porém, não é isso que acontece, já que uma chacina havia sido feita ali. E aí o homem vê o menino correndo atrás de um cachorro, mas uma mina terrestre explode, e Sen desmorona ao encontrar uma criança sem as pernas, chorando enquanto abraça o corpo já sem vida. Traumatizado com o que viu no Sudão, Sam volta para a América totalmente mudado pela realidade que ninguém conhecia, inclusive a sua filha Paige, que achava que o pai tinha ido para um safari se divertir. E saindo para respirar um ar, o cara encontra uma das bonecas da filha, vendo como uma mensagem de Deus para que ele não desistisse das crianças. Sendo assim, Sen passa o resto da noite colocando as ideias no papel, e quando Lin aparece, o cara mostra seu plano de construir uma igreja para todos os tipos de pecadores, além de um orfanato para as crianças no Sudão do Sul. Passando um tempo, Sen levanta sua igreja abrindo as portas para a primeira missa que faria, tendo ao seu lado Donnie, que conseguiu resistir e vencer os vícios, se tornando finalmente um verdadeiro pastor. Após isso, o cara retorna ao Sudão com algumas botas novas para os soldados, indo com Deng até uma área de risco e escolhendo construir seu orfanato ali mesmo. Então, Sen compra aquelas terras, sem nem pensar nas vidas que corriam perigo com isso, e não demora muito para as obras começarem. Então, o soldado vai até o pastor junto a Betty, uma moça que estava interessada em trabalhar no orfanato, que mostra sua competência ao colocar duas crianças à linha, e acaba sendo contratada na hora. Então, galera, a SPLA, que é o Exército Popular da Libertação do Sudão, foi um movimento de guerrilha criado por John Garang em 1983, operando com o objetivo de libertar o povo das garras da LRA. Atualmente, essa organização é bem grande, chegando a mais de 185 mil soldados só em 2018. Além disso, eles também possuem um equipamento incrível, já que compreendem a força terrestre e aérea, assim como a guarda presidencial. De volta à casa dos Childers, Donnie tenta fazer o papel de Sen como pai, mas encontra dificuldades ao se aproximar de Paige. Porém, a garota admira as tentativas do cara, permitindo que ele até a beijasse na testa como seu pai sempre fazia. Então, passamos para Sen, que se distraía sem nem imaginar que os rebeldes estavam se aproximando. E aí um tiroteio começa, seguido por várias explosões. Nisso, Deng e Sen lutam juntos para proteger os inocentes, expulsando os inimigos, mas vendo tudo virar cinzas. Com isso, Sen liga para sua esposa pronto para desistir da missão, mas Lin inspira o homem, dizendo que Deus iria testá-lo das formas mais desafiadoras, apenas para provar se ele era capaz de cumpri-las. Sendo assim, o cara decide ficar e reconstruir o orfanato. Nesse meio tempo, Sen tenta ensinar os jovens a jogar beisebol, mas acaba descobrindo que é o futebol que domina o coração da molecada. Mas a diversão acaba quando os soldados chegam com mais crianças feridas. Dentre elas estava uma menina que tinha ouvido falar de Sen, e mesmo havendo sofrer, o cara promete que ela ficaria bem. Porém, após um tempo de espera, Betty informa Deng e o pastor que a
menina não conseguiu resistir, o que enfurece Sen a ponto de escolher combater fogo com fogo, partindo até a área onde as crianças foram atacadas para dar um fim aos rebeldes. E lá o homem consegue buscar o inimigo usando o RPG-7 para encurralá-los. Então os soldados começam a dar cabo dos terroristas. Só que Sen percebe que entre eles estavam crianças soldados, logo quando Marcos se preparava para lançar um míssil neles. Então o rebelde usa a mesma arma contra os soldados, porém acaba sendo finalizado por uma das crianças, o que não impede o lançamento de acontecer e quase ferir Sen gravemente. Com os inimigos eliminados, as crianças se rendem ansiando serem salvas pelos homens, e aí o garoto que finalizou o rebelde mostra uma foto de sua família, perguntando se eles haviam visto seu irmão que foi pego pela LRA, mas Sen nega saber. Agora em segurança, o mesmo jovem vai até um garoto, ainda atrás de informações sobre seu irmão, enquanto Sen está em seu quarto, digerindo tudo o que aconteceu, até que as crianças começam a cantar no meio da noite para amenizar as suas dores. No dia seguinte, o rapaz espera Sen acordar, para segui-lo até um camburão na surdina, mas o pastor não permite que o menino corra perigo viajando com ele, e Deng o retira à força, enquanto o homem retorna para a América. De volta ao lar, Sen continua pregando para os seus fiéis, além de conversar com Lin sobre o futuro do orfanato, só que enquanto a mulher achava que aquilo era para os órfãos do bairro, o cara deixa claro que seus planos eram para as crianças sudanesas. Porém, Sen se frustra por não ter a grana para bancar os seus projetos, então ele vai até Billy para pedir alguns milhares de dólares para sua causa, e só após muita insistência que o empresário dá o braço a torcer prometendo que ajudaria, além de convidar a família de Sen para um churrasco em sua mansão. Chegando lá, a família é recebida pela esposa do cara, vendo que as pessoas ali eram da mais alta classe, e depois de se enturmar com os milionários, Sen é surpreendido por Billy, que decide ajudá-lo com a quantia que precisava pro projeto, mas quando ele confere o cheque longe dos olhares alheios, o homem sai de lá furioso pelo cara ter doado apenas 150 dólares, sendo que ele morava numa Dubai em miniatura. Por conta disso, Sen é afetado por sua raiva a ponto de pregar de forma agressiva em sua igreja, e enlouquecido por sua missão, o homem vende as suas armas e o carro da própria esposa, tudo para conseguir dinheiro para dar uma vida melhor às crianças. Depois de um tempo, o pastor volta para a África, onde presenteia os pequenos com um parquinho a céu aberto, levando tanta alegria para eles que até os soldados participam das brincadeiras, o que alivia Deng por ver as crianças sorrirem depois de tanto sofrimento. E no meio disso, o soldado avisa seu amigo que Connie colocou uma recompensa pela sua cabeça, mas Sen nem se preocupa, vendo isso como um sinal de que ele estava fazendo a coisa certa. E ao olhar para trás, Sen avista o garoto que foi salvo dos rebeldes isolado num canto. Então ele se aproxima tentando abrir brecha para o diálogo, mas o garoto se mantém em silêncio. Então, Sen diz que ajudá-los agora era a única coisa que o mantinha em pé. Após um tempo, o orfanato recebe a visita do líder do SPLA, o John Garang, que fica feliz com tudo que Sen tem feito pelos sudaneses, convidando o pastor para participar das próximas negociações de paz. Mas ele recusa, já que preferia agir ao invés de falar. Fora dali, Sen dirige pela estrada até encontrar duas crianças abandonadas. Então os soldados partem para o resgate, percebendo que elas estavam acorrentadas. É aí que um dos soldados é finalizado por um sniper, enquanto Marco tenta se proteger dos tiros. Ao mesmo tempo, Deng dava cobertura, e Sen avança até um ponto estratégico para pegar o atirador. Então o pastor mira o seu rifle e finaliza o inimigo. Porém, ele vai até ao corpo e se choca ao descobrir que era apenas uma criança usada pelos rebeldes. Quando anoitece, Sen volta pro orfanato e liga para Donnie. O cara fala que estava tudo bem, mas muda de assunto de repente, questionando o pastor se Deus os perdoaria pelo que fizeram. Mas depois de finalizar uma criança, nem o Sen sabia como responder isso. Amanhã chega e os novos suprimentos são entregues aos refugiados. E lá a médica aparece criticando Sen por usar armas contra os inimigos. Mas o cara não compra esse papo de violência só gera violência, já que aquilo era uma guerra. É aí que a ruiva conta que as pessoas achavam que Sen era abençoado por forças ocultas e que nenhuma bala podia acertá-lo, dizendo que era exatamente assim que o Joseph Kony era visto. Durante a madrugada, Sen e Deng dirigem pela estrada até darem de cara com os rebeldes, mas eles espantam os terroristas facilmente e encontram várias crianças dentro de uma vala. Sendo assim, o homem decide levar apenas as mais feridas, porém todas elas se desesperam querendo ser salvas, e então os soldados mandam elas se esconderem até eles voltarem, e partem dali rumo ao orfanato. Mas quando Sen retorna para buscar o restante das pessoas, a única coisa que ele encontra são corpos de crianças carbonizadas, o que é a gota d'água para ele perder o último resquício de sanidade que tinha. Após isso, Sen retorna a Pensilvânia, sendo buscada por Donnie no aeroporto, e o cara nem percebe o jeito estranho do amigo, que claramente tinha voltado a usar o pó de piripim. Mas o que todos percebem de verdade é a mudança que aquele trauma causou na vida do pastor, que agora pregava com o dobro de agressividade. Com a mente fora de controle, Sen vai até um gerente de banco tentando convencê-lo a lhe emprestar dinheiro, usando fotos das vítimas do LRA para sensibilizar o cara, mas ele nega poder ajudar, deixando o pastor ainda mais furioso. Sem ninguém para ajudá-lo, Sen volta para casa, onde assiste um noticiário que relatava a morte de John Garang, e enquanto muitos diziam ter sido causado por um acidente de carro, o pastor parecia saber que aquilo não foi apenas um acidente. Nesse momento, Paige interrompe para pedir ao pai uma limusine para sua formatura, mas ele recusa
agressivamente, depois de tanto dinheiro gasto salvando vidas. E então a filha diz que Sen gostava mais das crianças da África do que dela, fazendo o cara explodir de ódio, porém Donnie o impede de machucá-la, o que Sen vê como um insulto à sua autoridade, dizendo que o amigo era apenas um cachorro encostado em sua família, expulsando o cara e dando um fim à amizade entre eles. Para afogar o ódio, Sen vai ao bar e volta a encher a cara como antes, porém sua paz acaba quando um maluco aparece, reconhecendo ele da TV. O problema é que o homem menciona a missão de Sen, fazendo comentários racistas, o que faz o pastor dar uma surra bem merecida nele, indo parar na delegacia por isso. Quando é liberado, Lin vai buscar Sen e conversa seriamente com ele, dizendo que fez de tudo para que o cara realizasse seus sonhos, mas que agora Paige precisava de um pai e ela precisava do seu marido mais do que nunca. Voltando para casa, Sen se distrai cortando alguns tocos de madeira, quando Lin aparece contando que Donnie havia falecido por overdose. Então vemos que o cara queria Sen ao seu lado como sempre, desejando que seu melhor amigo estivesse lá para orarem juntos uma última vez. Bom galera, dá pra ver que o Sen mudou completamente a sua vida e tem boas intenções, porém ele está largando tudo para seguir sua causa, e é aí que existe um problema, pois o cara está tentando viver duas vidas diferentes, o que é extremamente complicado e está afetando muito a cabeça do Sen, já que sempre que ele vai ajudar as crianças, apesar dele fazer coisas boas, o coitado acaba vendo coisas terríveis também, e ainda por cima ele acaba deixando a sua família de lado para seguir sua causa, o que criaria um grande dilema para qualquer um, pois são escolhas extremamente difíceis que ele tem que tomar, já que ele está arriscando a sua vida na África, enquanto a sua esposa e filha ficam praticamente sozinhas em casa, sem saber se o cara vai voltar vivo de lá. Mas e se fosse você, qual seria a sua escolha? Voltando ao filme, Sen se afasta de Deus devido à morte de Donnie, se perdendo em sua missão ao vender tudo que tinha de valor, inclusive a própria empresa que sustentava sua família. E Lin até tenta trazer o cara para a realidade, mas ele nem dá ouvidos, indo até o cofre pegar o último dinheiro que restava deles, mas a senha era o aniversário da própria filha que ele havia esquecido. Então Lin abre o cofre e tenta usar Deus para convencê-lo a ficar, só que o pastor se cansa disso, dizendo que Deus não impediu a morte de Donnie e daquelas crianças, sem nem se dar conta que foi ele quem virou as costas para o seu amigo, e agora ele estava fazendo o mesmo com a própria família. Com a grana que conseguiu, Sen retorna ao orfanato onde almoça junto com os outros, mas quando um garoto tenta servi-lo um pouco de bebida, ele acaba derramando em Sen, que reage agressivamente, atraindo os olhares de raiva das outras pessoas. Paralelo a isso, vemos a médica atravessando uma ponte com vários suprimentos, só que os rebeldes estavam lá esperando pelo comboio, e mesmo com o motorista avisando do perigo, a mulher sai para tentar resolver na conversa, mas acaba levando uma coronhada. O que os caras não esperavam era que o pastor metralhadora tinha chegado antes, finalizando todos eles sem nem se importar com o risco que colocava os seus soldados. E ao perceber essa mudança em seu amigo, Deng conta ao cara que os militares não confiavam mais na liderança dele, só que o pastor já nem liga mais para a ajuda dos outros, depois de ser ignorado por aqueles em que confiava. Ao cair da noite, Sen recebe a visita do garoto que ele agrediu, sentando ao seu lado como se tivesse um peso nas costas que não conseguia se livrar. E em meio ao silêncio, o jovem fala com o pastor pela primeira vez desde que chegou ali. Então ele se apresenta como William e conta que sempre sonhava com a noite em que sua família foi fuzilada pelos rebeldes, contando que foi forçado a finalizar a própria mãe para salvar ele e o irmão. Mas mesmo com toda a dor de ter tirado a vida de quem amava, William ensina Sen que ele não podia deixar que o ódio o consumisse, já que a única forma de vencer aquela guerra era não permitindo que eles tomassem seus corações. Dessa forma, a fé do pastor é finalmente revitalizada e ele reencontra o seu propósito nas palavras do garoto. No dia seguinte, Sen sai da sua base, vendo o mundo pelo olhar de uma criança, dando às outras como ele a chance de se divertirem da forma que queriam, jogando futebol e sendo livres para brincar ao lado do homem que a salvou. Mais tarde, Sen liga para casa sendo atendido por Paige, aproveitando esse momento para se redimir pela forma como tratou sua filha e deixando claro o quanto a amava. Após encontrar sua paz novamente, Sen passa um tempo com as crianças, mostrando um vídeo da apresentação de Paige na escola, mas Deng aparece informando o amigo sobre a passagem dos rebeldes para o norte. Então o pastor junta os soldados e parte atrás dos terroristas. Durante a caçada, Sen avista os inimigos e Marco não demora para lançar um RPG nos caras. E aí um tiroteio se inicia, com os terroristas sendo finalizados pouco a pouco. E quando a batalha termina, o pastor descobre uma caravana cheia de crianças. O problema é que de todos os veículos ali, apenas um funcionava, obrigando Sen mais uma vez a ter que escolher quais delas ele iria salvar. E no fim, o trauma de ter cometido esse erro no passado faz com que o pastor decida ficar com as crianças restantes, protegendo todas do mal que assolava aquelas terras, e prometendo fazer o impossível para conseguir a sua redenção. Fala galera, como vocês acham que vai ser o futuro do povo sudanês? Me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses dois que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.